Vamos lá então, meus amigos, meus alunos, meus colegas. Hoje nós vamos falar sobre atendimento na Justiça do Trabalho, tá? Esse é o nosso módulo trabalhista. Vou ensinar para vocês quais são as principais reclamações aí dos nossos queridos clientes na área trabalhista. A área trabalhista é uma área que eu gosto muito, porque é uma área que tem uma complexidade não tão grande. Vai complicar um pouquinho quando a gente for falar de audiência, que é uma audiência muito dinâmica, tem que ficar muito ligado, olho no lance direto, mas assim, é uma área que dá para você começar muito bem nela. Eu estagiei desde o primeiro ano na área trabalhista. No começo eu não entendia absolutamente nada, mas com o tempo eu fui pegando aí os traquejos da área trabalhista, uma empresa que eu trabalhei depois posteriormente pela reclamada, e quando eu finalmente comecei a advogar na área trabalhista, eu tive bastante sucesso, bons honorários também. É uma área que pode te dar frutos de trabalho, né, gente? Para isso a gente precisa aprender pelo menos o básico para dar o start e começar essa carreira na área trabalhista. Então vamos lá. Gente, o cliente pode chegar para vocês com 3 reclamações principais. Ou ele vai falar que trabalhou, porém não recebeu as verbas acessórias, trabalhou bonitinho, CTPS, mas não recebeu verbas, ou ele trabalhou registrado bonitinho, sofreu um acidente ou tem uma doença profissional, ou ele trabalhou sem ser registrado, então ele quer o reconhecimento de vínculo e o recebimento de verbas. Essas são as 3 principais reclamações do trabalhador, tá? Então, a gente vai ter que, em todos os casos, vamos ter que reunir alguns dados importantíssimos que você precisa colher no atendimento ao seu cliente, que vai ser a data que ele começou a trabalhar, tá? Data de admissão, tem que saber. A data de demissão ou último dia trabalhado, tá bom? Isso aqui, normalmente é diferente, tá? Data de admissão e data de registro em carteira. Então, você precisa saber o primeiro dia trabalhado efetivamente. Ah, mas só foi registrado 90 dias depois, 100 dias depois, um ano depois. Aí tem que ter esse dado também, tá bom? O valor do salário, obviamente, né? O valor do salário mensal. Se havia pagamento por fora, tá? Salário mais pagamento por fora. Horário de trabalho e se havia prestação de horas extras, tá? Então, data de admissão, data de demissão, data de registro em carteira, salário, se havia ou se não havia pagamento por fora, comissões, tá? Como é que é esse pagamento? Porque pode ser até o momento da gente pedir uma integralização, tá bom? Desses pagamentos, o horário de trabalho e se havia ou não se havia, ou se não havia horas extras. E claro, se essas horas extras eram remuneradas. E quais os documentos que eu preciso reunir para dar entrada nessa reclamação trabalhista, tá? Não esqueçam aqui desses dados, tá bom? Em todas as hipóteses, quais os documentos? Ah, mas eu não tenho nenhum documento, eu trabalhei lá, e agora, o que eu vou fazer? Você vai juntar cópia da carteira de trabalho, ah, mas não tenho registro, não tem problema. Documentos pessoais. Se o trabalhador tiver outros documentos, beleza, legal, mas nunca se esqueça que na Justiça do Trabalho figura a primazia da realidade, artigo 9 da CLT. Então, tudo que o empregado não é obrigado, nem é necessário que ele tenha documentos para comprovar esse vínculo trabalhista, tá bom? Tudo isso pode ser comprovado com as testemunhas, tá certo? Então, é basicamente isso que você precisa saber para dar o start, para saber como é que você vai fazer e o atendimento inicial desse cliente. Tem que passar segurança para ele e falar, não, qual a data da sua admissão? Qual a data da sua demissão? Foi registrado na carteira? Você vai fazer hora extra? Qual que era o horário? Ah, e se tinha horário de almoço também, né? Horário de almoço, olha eu esquecendo. Porque o horário de almoço, se ele não for gozado, ele vai ser convertido em uma hora extra por dia, tá bom? Se fazia ou se não fazia horário de almoço. Então, já trabalhei muito na área urbana e agora bastante na área rural também. Essa parte é diferente, a gente vai explicar no curso, tá? Trabalhador urbano e trabalhador rural, principalmente a atuação em audiência, que diverge bastante.
e cálculos trabalhistas. Eu vou passar para vocês agora um panorama geral, né, dos cálculos trabalhistas, depois eu vou explicar para vocês na tela qual é o programa que vocês vão usar para fazer os cálculos de verbas decisórias. É super simples também, tá bom? Mas vamos lá. Vamos supor que você nunca teve contato com a área trabalhista, então, para você fica difícil fazer aí um cálculo inicial do trabalhista, né? Você não sabe ali, e o peão quer saber o quanto que ele tem direito a receber, né? Quer colocar a empresa no pau e quer saber, doutora, vamos ganhar quanto aí e como é que vai ser. Então, cálculo de verbas decisórias, como que você vai fazer? Verbas decisórias. Aqui eu vou dar um panorama para você geral, tá? Mas é claro que lá na frente, né, depois da combinação da empresa, vai ter cálculos, vai ter juros, vai ter honorários, aí muda de figura. Tá bom? Porque também você sabe que com o novo CPC que já está até velho, né, precisa dar valor a cada um dos pedidos, tá bom? Não se faz pedido genérico sem valor na trabalhista. Cada pedido tem que ter o seu valor, tem que ser arbitrado o seu valor, tá? Então, vamos supor que o João te procurou, e ele ganhava R$1.000 por mês. Para arredondar essa conta nossa, vamos dizer que ele trabalhou lá 1 ano, 12 meses, tá? 1 ano. 12 meses de trabalho. O que você vai fazer para calcular? O que o Joãozinho tem direito a receber? Primeira coisa, 13º, aviso prévio, férias, 13º, aviso prévio e férias. E o salário, né, do mês, caso ele ainda não tenha recebido. Tá? Saldo de salário, verba, férias, 13º e aviso prévio. O que mais que ele tem para receber? FGTS, né? O FGTS. Então, a gente vai calcular essas duas verbas, tá bom? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o salário do Joãozinho, vamos dividir por 12, que é correspondente a 1 ano, né? E vamos multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. Então, aqui, R$1.000 de 13º. Aviso prévio, valor de um salário, R$1.000. Tá? As férias vai ser vezes os meses trabalhados, né? R$1.000 mais 30%. E o saldo de salário. Tá bom? Então, vamos supor que o Joãozinho não tenha trabalhado os 12 meses, tenha trabalhado só 10 meses. Vou fazer 10, tá, gente? Porque eu também sou bom de conta, tá? Então, aí como que a gente vai calcular? O que ele tem direito a receber? 13º, quantos? 10 dozeavos de 13º, tá bom? Então, vou pegar os 1.000, vou dividir por 12 e vou multiplicar por 10. O valor dessa conta aqui é o 13º, tá? Salário multiplicado por 12 meses, né, que são 12 meses em 1 ano, vezes a quantidade de meses trabalhados, tá bom? E a conta das férias é a mesma coisa, mais 30%, que é o terço constitucional. O aviso prévio normalmente vai ser um salário, né? Normalmente vai ser um salário, aí aumenta as frações conforme os anos trabalhados. E o FGTS? E o FIGETS, né? O FIGETS, quanto que vai ser? O FGTS ele tem muita variação, né? Que ele varia pela TR. Para a gente fazer uma conta lusitana, para a gente poder colocar o valor lá, arbitrar um valor, né, esperado, como a gente vai fazer? O FGTS, ele é calculado vezes 8% é a fração que é depositada por mês trabalhado na conta do trabalhador. 8% do salário dele. Vezes, aliás, dividido, né? Dividido por 8%, a gente encontra a fração do mês trabalhado. Bom? E esse valor aqui, a gente vai comprar. Esse valor aqui, este valor, que é a fração, a gente vai multiplicar pela quantidade de meses trabalhados, tá? Esse resultado aqui vai dar o FGTS.
desse resultado, a gente vai acrescer quanto? 40%. Pela demissão imotivada, que é a multa do FGTS depositado. Deu para vocês entenderem? Vamos recapitular. Então, o FGTS, por mês trabalhado, é 8% do salário dele. E aí eu vou multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. Desse resultado aqui, eu vou acrescentar 40%. Esse é o valor do meu FGTS mais 40%. FGTS mais multa, tá? Mais a multa da decisão, da rescisão imotivada. Então, as verbas rescisórias são aviso prévio, 13º, férias, saldo de salário, né? Salário e o FGTS mais 40%. Essas são as verbas rescisórias básicas de qualquer trabalhador. Aí é claro que tem convenção coletiva, que vai ter direitos a mais, né? Depende da categoria trabalhada. Mas, basicamente, o peão é isso aqui que ele vai receber, tá? Você que trabalha de estrada, que trabalha numa loja, que é um balconista, basicamente, são essas as suas verbas rescisórias em caso de demissão imotivada. Olha, eu fui demitido. Aí, são essas as verbas rescisórias, tá bom? E aí, mais um probleminha que a gente pode encontrar, que é bastante comum, né? Isso eu falei das verbas rescisórias. Cálculo de verba. É a falta de vínculo. Né? Trabalhei para a Joana, para fulano de tal. Eu trabalhava onerosamente, né? Recebia salário. Oneroso salário. Era subordinada, recebia ordens. Subordinação. Né? Era pessoal, né? Eu não podia mandar outra pessoa no meu lugar, pessoalidade. Mas eu nunca tive o meu registro na CTPS, nunca foi registrada na minha carteira. Como que eu vou comprovar a situação dessa pessoa e conseguir o registro de carteira? Você vai fazer a prova testemunhal. Tá? Tinha testemunha que trabalhava lá? Tinha. Você estava lá todo dia? Tinha. Tá? Aí você vai levar essa testemunha. O que essa testemunha vai ter que falar? Ela trabalhava para fulano de tal? Trabalhar. Que horário que você via ela entrando, que horário que você via ela saindo? Horário tal, horário tal. E ela podia mandar outra pessoa no lugar dela? Não, não podia. Quando ela faltava, ela tinha que justificar? Tinha que justificar. Porque aí você está comprovando a pessoalidade e está comprovando também a subordinação. Eu tinha alguém para responder, né? Podia simplesmente fazer o que eu queria, não tinha autonomia no meu trabalho. Eu podia o que eu quero, trabalhar o que eu quero. E beleza, sou autônoma, só tenho que prestar contas a mim mesma. Não. Neste caso, ela tinha a subordinação. Então, eu tenho que comprovar que ela recebia ordens. E ela recebia? Quanto que ela recebia? Como que ela recebia? Não, ela recebia por dia, mas acertava a cada quinzena. Então, normalmente, os empregadores fazem assim, não, eu vou te pagar por dia. É R$70 por dia. Exemplo. Mas eu te pago todo dia 20. Ou seja, um pagamento mensal. Ah, não tem vínculo que ele recebe por diária. Não, não recebe por diária. O valor do trabalho dele é calculado por dia elaborado, mas ele recebe mensalmente. Então, é um trabalho oneroso. E ele podia, hoje eu faltei, vou mandar meu primo no lugar. Não, podia mandar outra pessoa, tinha que ser ele. Então aí, opa! Desculpa, gente. Então aí está caracterizado o artigo 3º da CLT e você tem reconhecimento de vínculo e todas as verbas rescisórias. Mas o mais importante disso tudo, gente, estou fazendo uma passagem geral, tá? E depois a gente vai ter aulas detalhadas de cada tópico que a gente está passando aqui, tá bom? É a gente fazer o quê? Pesquisar, tá? Pesquise. Pesquisar o quê? Ah, o direito, a CLT, a jurisprudência, a doutrina, o Mauri Mascaro, Sérgio Pinto Martins? Não. Você vai pesquisar se essa empresa tem solidez para poder te pagar uma eventual condenação. Porque se não tiver, você vai ganhar e não vai levar, tá bom? Essa é a realidade. Ah, mas eu fiz o acordo.
Porque é o cursinho do fulano de tal lá que ensina a achar o provedor e levar nesse casamento dele. Boa sorte. Eu prefiro ficar com um bom acordo, que a empresa pague, do que eu ter depois um puta de um trabalho, entendeu? Processual, de execução, que às vezes você ganha, ganhei 60 mil reais, não ganhou 600. Então, assim, eu não pago minhas contas com processo, eu pago com dinheiro. Então, prefiro dinheiro na mão, né? Melhor não passando na mão do que vários aí voando. Então, pesquise sempre se a empresa tem idoneidade financeira, tá bom? Para pagar. Então, pesquise se a empresa tem outros. Você pode pesquisar até no Jus Brasil, no Escavador, se a empresa tem muitos processos. Falem com outros reclamantes, outros advogados que tiveram ação contra essa empresa, se teve acordo, se não teve. Então, pesquisem sempre. E se for pessoa física, optem sempre por um bom acordo, tá bom? Optem sempre por fazer uma conta, parcela, tal. O cliente vai ficar feliz porque ele vai ver dinheiro, você também vai ficar feliz porque você também vai ver dinheiro, e acabou, tá bom? Então, essas são as nossas passagens aí iniciais sobre o direito do trabalho. Vou explicar para vocês bonitinho qual é o site que você vai fazer as continhas, qual é o site que você vai fazer os verbos decisórias, você vai conseguir fazer demonstrativo de horas extras, você vai conseguir fazer também um cálculo legal para colocar na sua petição inicial. Vou te ensinar a fazer uma petição inicial maneira. A Justiça do Trabalho é uma justiça célere, é uma justiça que não tem tantas formalidades. Você pode fazer uma inicial enxuta e legal, que vai ter o mesmo peso e o mesmo impacto de que uma inicial com 57 laudas e 100 entendimentos doutrinários. O seu trabalho é pau e pedra, é ali. Tem quanto para receber, o direito é tanto, o dinheiro é tanto, a execução é tanto, vamos fazer um acordo de tanto. Então é assim, é dinâmico. Vamos falar também demoradamente sobre audiência, atuação em audiência, tá? E muitos modelinhos aí para vocês copiarem, para vocês usarem. Usem a busca dos modelinhos que eu vou deixar no curso para vocês. Modelo de petição inicial, de todos os casos que eu falei aqui: acidente, doença, verbas decisórias e reconhecimento de vínculo, tá bom? Para vocês usarem, abusarem, modificarem e distribuírem, ó, ganharem os seus honorários, tá bom? Muito obrigada por acompanhar até aqui, até a próxima aula.